Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e agora que a gente já criou nossas primeiras tags, nossos primeiros elementos, está na hora da gente criar um conteúdo que vai ser mostrado na página mesmo. Então nessa aula a gente vai aprender como criar um título e um parágrafo, tá? Vamos começar aqui pelo título. Se eu quiser criar uma página onde eu vou ter um texto sobre as minhas férias, como foi o exemplo que eu dei lá nas últimas aulas, eu vou primeiro precisar criar uma tag de abertura, colocar o conteúdo ali dentro e criar uma tag de fechamento. Para isso, a gente precisa criar a tag, que é a tag HTML referente a um título. E a gente pode, nessa hora, se confundir um pouco. Por quê? Porque eu já criei uma tag aqui que seria o título lá no nosso head. Então, será que é a mesma tag que a gente utiliza aqui no nosso body para colocar um título na tela? Não. Por quê? Porque normalmente as tags HTMLs elas vão estar linkadas ao inglês. E no inglês, quando a gente tem o título de uma matéria, por exemplo, de uma matéria jornalística, de um conteúdo, ele não se chama título. Ele não se chama title em inglês. Ele se chama headline, ou seja, como se fosse a manchete. Essa é a forma como o americano chama isso que a gente chama de título aqui. É o título do nosso texto, lá é o headline do texto, beleza? Então, por causa disso, não vai ser title. E tem mais um detalhe que eu já vou adiantar, porque você vai perceber esse padrão. Muitas vezes, quando a gente quer criar uma tag, a gente basicamente vai pegar a primeira letra da palavra referente àquela tag. Então, por exemplo, se eu quiser criar um parágrafo, em inglês parágrafo é bem semelhante, é paragraph, então a gente basicamente vai pegar o P e esse é o meu parágrafo. Então, se eu salvar aqui, ó, ele já coloca o meu parágrafo lá. Lembrando que o navegador, ele sabe entender as nossas tags. Então, ele não mostra esse P aqui. Ele simplesmente utiliza isso para identificar, opa, isso daqui é um parágrafo. Tá, beleza, esse é o meu parágrafo. Mas e o título que você falou? Como é que cria? Por que eu falei do parágrafo primeiro? Porque, como eu falei, normalmente a gente vai pegar a primeira letra da palavra, né? E eu já te falei que título, em inglês, é headline. Então, a gente vai utilizar o H. E a sua tendência é pensar, então, beleza, eu vou colocar aqui H e vou falar, esse é o meu título. Se eu salvar isso aqui, não está aparecendo um título isso aqui. Por quê? Porque no HTML a gente tem 6 tipos de título. H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Então vamos criar aqui cada um deles. Ó. Vou colocar aqui o H1. Tá? Se eu salvar isso aqui, aí a gente já vê que agora sim isso daqui parece um título. E aí, beleza, vamos criar os outros aqui para a gente entender qual que é a diferença. Opa. Beleza. Então aqui eu tenho H1, aí vou mudar aqui para H2, H3, H4, H5, H6. E aqui a mesma coisa. H2, H3, H4, H5 e H6. Então, se eu salvar aqui, ó, eu vou ver que o meu título ele foi diminuindo. Então, aqui a gente já tem duas coisas que a gente consegue perceber. Na verdade, a gente consegue perceber uma coisa de cara e a outra eu vou te falar o que está acontecendo. Bem, a gente tem o nosso título maiorzão, lá o H1, e tem o título menorzinho, o H6. E vários outros entre esses dois. Então, a gente já percebeu que o número que a gente coloca aqui vai determinar qual o tamanho que a nossa página vai apresentar aquele título ali que a gente quer criar. Essa é a primeira diferença. Só que tem uma diferença muito mais importante, a semântica. E o que é semântica? Semântica é uma informação que a gente traz além da informação visual. Aqui no caso a gente poderia, e a gente vai ver como fazer isso lá no módulo CSS, colocar um título H2 maior do que um título H1. Né? Mas ele continuaria sendo um título H2. O que isso quer dizer? Quer dizer que um título H2 ele sempre vai ser menos importante do que um título H1. Ah, mas é menos importante para quem? Bem, é menos importante para o teu navegador entender, mas essa vai ser também uma informação que vai ser utilizada por mecanismos de busca. Então, quando o mecanismo de busca for ler a tua página e ele enxergar alguma palavra-chave dentro de um título H1, ele vai entender que aquela palavra-chave é muito importante para o conteúdo que você está criando. Se essa mesma palavra-chave estiver num título H2, ela ainda é importante, mas ela é um pouco menos importante. Se ela estiver dentro do parágrafo, por exemplo, pode ser que você só tenha citado alguma coisa que tenha a ver com aquilo, mas o teu texto em si
não tenha nada a ver com aquele tema ali. Então, por exemplo, digamos que você está fazendo uma busca sobre teclado mecânico. E aí você vai lá no Google, você bota teclado mecânico. Ele vai te trazer vários resultados. Então, se tem uma página que tem um H1, que é o título principal do conteúdo que vai vir ali, escrito tudo que você precisa saber sobre teclados mecânicos, bem, esse título estando ali, ele tem muita força. Essa página provavelmente vai trazer muita informação que bate exatamente com o que você quer ver. Uma outra página possível seria uma página onde o H1 é os tipos de teclado que existem. E ali você vai ter talvez um H2 que vai ter teclado mecânico. E ele vai explicar um pouquinho sobre um teclado mecânico, só que não vai ser um conteúdo tão denso quanto aquele primeiro que tem a palavra no H1. Aqui ele vai falar de teclado mecânico, vai falar de teclado de membrana, talvez tenha ali até teclado de música, que acaba não tendo nada a ver com o que você estava buscando. Então esse é o poder da semântica, né? Ainda nesse exemplo de teclado mecânico, por exemplo, se o Google ele encontra uma página que tem a palavra-chave teclado mecânica, mas ela está dentro de um parágrafo, talvez ele nem te mostre essa página, porque aquele conteúdo ali pode não ter nada a ver, pode simplesmente ser um post sobre viagem e durante essa viagem, a pessoa que escreveu está contando que ela usou um teclado mecânico no segundo dia de viagem. E pô, não tem nada a ver, não é um conteúdo sobre teclado mecânico, então não tem que te mostrar isso. E a maneira dele saber como fazer isso é exatamente através da importância de cada tag. Então, por isso, é importante você conhecer as tags para você saber utilizar a tag certa no momento certo. Voltando aqui ao nosso exemplo, então H1 vai ser a tag que vai ter mais força em relação a título, H2 vai ter um pouco menos, seria um subtítulo, por exemplo, ou um tópico que você teria dentro daquele assunto maior, H3 menos, H4 menos, H5 menos e H6 menos. Então aqui você consegue fazer uma variação bem legal de qual importância você quer dar para aquela parte ali do teu conteúdo, independente do formato dele. Claro que se a gente está utilizando HTML puro, o formato dele ele também vai seguir uma lógica que ele diminui de acordo com a importância. Mas como eu falei, isso daqui a gente vai poder modificar futuramente. Então beleza, acho que por essa aula deu. A gente viu como a gente cria um título, uma headline, na verdade, vários tipos dela. A gente viu como a gente cria um parágrafo também. E mais importante, a gente entendeu a importância de escolher a tag certa, porque agora a gente sabe o que é semântica, sabe para que ela serve. Inclusive, isso também te indica por que não colocar um parágrafo dentro de uma tag de título, ou um título dentro de uma tag de parágrafo. Exatamente porque você quer que o Google ache o seu site, então você vai se esforçar para utilizar a tag que mais representa aquele conteúdo ali que você está criando, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima aula, valeu!